história humana, buscamos respostas para as mesmas perguntas. Quem somos? Para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Em algum momento da vida, todos nós sentimos uma fome de sentido, uma fome de paz, uma fome de algo maior que nós. Não é? Eu preciso dizer uma coisa importante para vocês. Nos vídeos que eu faço aqui, eu fico longe de querer ensinar algo, tá? Ainda mais quando sou eu que tem mais que aprender aqui do que todos nós. Sou eu que menos sei daqui. Eu venho apenas sempre trazer uns pontos para reflexão. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco disso aqui para vocês. Porque eu repito, sou eu que mais tenho que aprender aqui. Eu não sei nada, eu não sou ninguém. Menos que um pequeno nada. Eu confesso que eu tô aprendendo aqui tudo isso com vocês. Tudo que eu venho falando aqui é para reforçar dentro de mim mesmo uma coisa que eu preciso muito aprender. E gostaria de compartilhar esse aprendizado, de aprender junto, de poder espalhar esse aprendizado mais. E esse período agora que está se aproximando, conforme eu vou fazendo esse vídeo, achei mais coerente falar sobre um assunto muito especial. Pois é a época que mais lembramos, mas também a que mais esquecemos sobre esse assunto. Sobre o verdadeiro sentido dessas festas de fim de ano, não é mesmo? Afinal, criamos um personagem que dá presentes para todo mundo nesse final de ano. Pelo mundo inteiro esse personagem esparrama presente a rodo. Será que é porque também recebemos o maior presente de todos? Por aquele que mais nos amou incondicionalmente? De repente é uma forma de tentar compensar esse presente que a gente recebeu dele? E inclusive é por causa dele que a gente comemora essas festas de fim de ano? E o pior é que a maioria nem se lembra qual é o verdadeiro motivo de comemorar nesse 25 de dezembro. A gente acaba ficando preocupado com tantas outras coisas, como viagem, passagem, visita, presente, comida, bebida, receber bem, convidados, ir, vestir, roupa, como se mostrar, como receber, aproveitar esse momento para encontrar aquela pessoa da família que faz tempo que você não vê e dar uma cobrada em alguma coisinha. São tantas coisas que acabam passando na nossa cabeça que a gente acaba realmente esquecendo o verdadeiro motivo do 25 de dezembro, né? Eu mesmo confesso que antigamente eu tinha preconceito com qualquer coisa ligada à religião. Eu tinha uma aversão, às vezes até em ouvir alguma palavra, seja o nome desse mestre, seja os ensinamentos que ele trouxe, já que eu nem sabia o que significava, achava piegas, não pegava minha atenção, eu achava uma coisa forçada. Mas que hoje em dia, agora buscando conhecer um pouco mais das coisas da nossa história, da nossa vida, da nossa ética, da nossa moral humana, espiritual, tô começando a desconfiar que estou percebendo um entendimento em mim mesmo sobre esse assunto. Mas um mínimo diminuto do nada, perto de tudo o que isso é. Sabendo que eu ainda sou um bebezinho de fralda, que ainda engatinha e tem toda uma caminhada infinita para andar. E eu tô só engatinhando. Um bebezinho que tem muito que aprender, mas bota muito mesmo. E eu tô dizendo do tema que eu vim trazer hoje aqui agora. Em verdade, elaborado pelo maior espírito de todos os tempos que esteve presente aqui nesse orbe para trazer os seus ensinamentos transcendentais. Hoje nós vamos falar do Evangelho. Do nosso Mestre Jesus Cristo.
é um assunto que com certeza eu vou trazer mais em outros vídeos, e tem muito pra gente falar. Mas então vamos começar do começo, né? Você sabe o que significa o evangelho? A palavra evangelho vem do grego e significa boas notícias, boa nova, anúncio que transforma. Mas não qualquer boa notícia. O evangelho é o anúncio que Deus não desistiu da humanidade, que o divino se aproximou do humano e que a esperança não é uma ilusão, é um convite. Você conhece o C.S. Lewis, um escritor, teólogo? Ele escreveu diversos livros, um deles você deve ter ouvido falar até no formato de filme, é aquela coleção dos filmes de Nárnia. Ele que escreveu essas histórias. Inclusive ele era amigo do J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Lewis escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele fala que o cristianismo, se falso, não tem importância, mas se verdadeiro, tem importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é mais ou menos importante. Palavras do Lewis. Lewis dizia que o evangelho é algo tão profundo que só existem duas opções. Ou o rejeitamos completamente, ou o abraçamos com a alma inteira. E ele ainda falou, em Cristo, uma nova espécie de ser humano surgiu. E a nova vida que começou com ele deve ser posta dentro de nós. Existe um livro maravilhoso de Ramatiz, pelo médium Hercílio Mais, que chama O Sublime Peregrino, onde ele aborda diversos momentos, diversos diálogos, fatos, os momentos do mundo, quando Jesus estava presente aqui entre nós. Um livro maravilhoso, recomendo. Falando de um jeito que a gente consegue entender o tamanho da complexidade que foi essa entidade chamada Jesus. Não só quando ele estava vivo, mas toda a movimentação que teve que ser feita para que ele nascesse entre as pessoas que ele nasceu, no mundo, na terra, todo o desenho espiritual que teve que fazer para ele conseguir caber, toda a luz que ele é, para ele poder passar o que a gente precisava conhecer, para que fosse possível ele mostrar para a gente a direção onde a gente tem que seguir. E nesse livro tem um trecho que Ramatiz diz assim: os homens perdem-se pelos escaninhos dos raciocínios obscuros, buscando a verdade e a glória através de processos complexos e escravizando a razão às formas transitórias, enquanto junto de si continua o copo de água refrescante do Evangelho, capaz de saciar toda a sede humana. Mal sabem eles que Jesus codificou em linguagem simples e de execução fácil o pensamento e a glória do Cristo planetário. O Evangelho é isso, um chamado radical à transformação. Porque o Evangelho não é sobre religião, é sobre transformação humana. Surgiu há pouco mais de 2000 anos como uma revolução que começou não com um império, mas com um homem simples da Galileia, sem exército, sem palácio, sem riqueza. Um carpinteiro que olhava nos olhos, que tocava feridas e dizia algo que alguém jamais se atreveu a dizer, abre aspas, o reino de Deus está entre vocês. O Evangelho não é uma teoria, é uma força que transforma o interior e transcorre pela vida inteira. Em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras, em todos os nossos pensamentos. Em Jesus, o Evangelho não é um conjunto de ideias, é um caminho. Não basta ouvir,
Não basta falar, é preciso viver, é preciso vivenciar o Evangelho. Considerado por Gandhi o maior discurso de ética já pronunciado, a maior lição moral dada à humanidade. No Sermão da Montanha, Jesus apresentou a revolução mais profunda da história. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso é contraintuitivo, isso é subversivo, isso é espiritual. E não é um discurso, é um convite. Um convite para viver aquilo que o mundo esqueceu. Um convite para vivermos num mundo feliz. Você já imaginou um mundo onde todo mundo é feliz? Jesus nunca chamou ninguém para uma religião. Ele chamou para um caminho onde a paz nasce da mansidão, um caminho onde a força nasce do perdão, um caminho onde a grandeza nasce do amor. E ainda assim, essa é a chave para um novo tipo de humanidade. E é assim com milhões de pessoas que decidiram acreditar que a vida pode ser recriada de dentro para fora. Esse livro é tão maravilhoso que eu vou ler outro trecho. No Sublime Peregrino, o Ramatiz ainda diz: assim como o Espiritismo é a síntese iniciática mais acessível à mente do homem comum, o Evangelho, estruturado por Jesus, constitui também a súmula mais compreensível da ciência cósmica para a mente do homem terrícola. Quando os adeptos do Espiritismo penetram cada vez mais no seu âmago, surpreendem-se com as revelações que descobrem, identificadas com todas as ciências ocultas e os ensinamentos iniciáticos. Na intimidade do Evangelho, as singelas máximas pregadas por Jesus identificam-se com todas as leis que regem o próprio cosmo. É pouco o que mais. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho continua vivo. Não porque ele foi escrito num livro, mas porque continua escrito em pessoas. E talvez sem perceber você também esteja ouvindo esse chamado agora. Um chamado para perdoar, para recomeçar, para amar, para viver com um propósito. O Evangelho não é um dogma, é uma boa notícia. É a notícia de que o amor venceu e ainda continua vencendo. Sempre vencerá. O Evangelho atravessou séculos, tocou impérios, curou corações e continua ecoando aqui, hoje, agora, com você. O Evangelho não é novidade histórica, é novidade de consciência. E a boa nova não envelhece. Por quê? Porque ela não depende de época. Porque ela não muda com a cultura. Porque ela não se adapta ao ego. Como diria Emmanuel, o Evangelho não muda. Somos nós que precisamos mudar diante dele. E a gente não pode deixar também de lembrar do Chico Xavier. Ele disse que o Evangelho não é apenas um livro para ser lido, é um caminho para ser vivido. Ramatiz nos ilumina, dizendo que Jesus não trazia mensagem complexa, nem pedia investigação técnica e teórica para enriquecer o intelecto, pois ele apregoava uma autorrealização singela e à luz do dia, através de um trabalho lento, mas eficiente do espírito libertar-se da matéria. A simplicidade,
a fé, a devoção, a humildade, a resignação, a pureza, a ternura, o perdão, a renúncia e o serviço de bem ao próximo. Eram e são coisas possíveis a serem realizadas na face da terra, e ninguém poderia zombar ou descrer disso, porque o mestre que ensinava era o exemplo vivo de suas próprias recomendações. Ele era objetivo e suas parábolas versavam sobre coisas tangíveis e assuntos de bom senso. Não é sobre conhecer o Evangelho, é sobre vivê-lo. Portanto, mais do que nunca, nesses dias finais de dezembro, sendo que ideal é todo dia do ano, todos os momentos, todas as horas, nos lembrarmos desse divino e sublime representante dos céus, nosso Mestre Jesus, e sua iluminada mensagem pelo Evangelho, que fala para todas as criaturas de Deus, porque a sua linguagem até hoje é perfeitamente entendível por todos os povos, por todas as raças, pelo universo. Chico Xavier diz que o amor é a força que transforma o destino. Sendo o Evangelho o amor em ação, me diz, e você apenas só leu ou está vivendo o Evangelho?